Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Livro do Gênesis, capítulo 49. Bênçãos proféticas de Jacó. Aqui está o texto, quando Jacó abençoa os filhos. Antes de partir, ele ora por seus filhos e distribui bênçãos sobre eles. Eu quero observar a bênção que foi proferida sobre José. Está aí no versículo 22 do capítulo 49 de Gênesis. Diz assim o texto: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, para o louvor de tua glória somente. Amém. Os flecheiros lhe dão amargura, diz o texto. Aqui encontramos o ancião, 147 anos. Jacó está abençoando os seus filhos, e aparece mais exuberante aqui do que em qualquer outro período da sua vida. Quando encontrou com Deus no Val de Jaboque e ali viu Peniel, ou dormiu em Betel e disse que ali era a casa de Deus. Aqui encontramos um ancião, um idoso, como um sol poente, que parece maior, irradiando sobre as nuvens um clarão exuberante. Ah, queridos, homem raro, dos homens raros que bem conhecemos, gente inesquecível, homens de Deus, mulheres de Deus, que à medida que o tempo vai passando, vai ficando ainda mais corado, e as suas palavras mais firmes e pesadas, de gente que não retrocedeu. E aqui está ele, contando a saga do seu filho. Ele passa os olhos, ele vê os filhos mais velhos, olha para Simeão, olha para Levi, olha para Judá, e vai discorrendo até que pare nos olhos de José. José é o filho de Raquel. José é o mais moço dos filhos, exceto um, Benjamim.
devia ter os olhos de Raquel. E ali ele se detém numa bênção prolongada. Ele fala de José de uma maneira muito especial. José bem nos representa ali, irmãos. E podemos aprender algumas coisas sobre estes abençoados, sobre você, sobre mim, sobre aqueles que Deus quis colocar a sua mão. Mas diz que não teremos vida fácil. Olha como o texto trabalha. Ele começa a mostrar os ataques cruéis. Depois ele conta sobre o guerreiro protegido. Depois ele fala da força secreta do homem de Deus. E depois ele fala do quanto ele se parece e está protegido pelo Senhor Todo-Poderoso. Se parece com Cristo e está protegido por Ele. Primeiramente eu queria que você lesse comigo, observasse aí o que diz o versículo 23. Os ataques cruéis contra um homem de Deus. Não espere facilidade se você realmente anda com Deus, se você teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, se nós somos chamados pelo nome do Senhor, se nos identificamos com Cristo, irmãos, não há facilidades. O texto diz assim: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Ataques cruéis, irmãos. A palavra aqui, flecheiros, no original é mestres da flecha. Não estamos falando de amadores com um arco na mão. Estamos falando de gente perigosa, com a capacidade de infligir dor na outra. Pessoas que são habilidosos para forjarem as suas flechas com o veneno da calúnia e amarrarem nela as penas dos pássaros do inferno para atormentarem os homens de Deus. Veja se não é verdade. Como um flecheiro é pior do que um espadachim. Como ele é sórdido. Como ele trabalha sob emboscada, disparando secretamente longe. Não é como um homem que saca da sua espada metro a metro, fronte a fronte, e você possa se defender ali daqueles ataques. Não, porque um espadachim, ele te dá condições de defesa, de reação, de contra-ataque. Mas os mestres da flecha são aqueles caluniadores, aqueles que disparam de longe contra as nossas almas. Não há como nos defendermos dele, não há como nos defender destes ataques, não percebemos de onde vêm nem para onde vão. São aqueles que riem em nossa frente, mas são cruéis, nos difamando à distância, sedentos por nossa alma, desejosos por nossa queda, ansiando por nossos fracassos. São mestres habilidosos, capazes de causarem grandes tormentos no homem de Deus. Quais foram as flechas cravadas na carne ou no escudo, melhor dizendo, daquele servo? A primeira seta que podemos lembrar nessa história de José é a flecha da inveja. Ele era amado por seu pai, um homem de Deus, desde a infância, alguém consagrado. Deus falava com ele em sonhos, e ele era alguém cuja vida realizava o sonho do velho Jacó, um menino singular. Seus irmãos lhe invejaram a tal ponto de querer a sua morte, tramaram contra ele.
Ele tinha 17 anos apenas, quando seus irmãos lhe emboscaram e o arrastaram para a morte, até que o irmão mais velho disse: não, não vamos matá-lo. Compaixão? Não. Se vendermos ele, nos lucraremos mais. Na verdade, não foi compassivo, apenas pensou um jeito novo de se matar alguém, porque ele toma aquele filho querido de seu lar, aquele menino amado, e agora passa uma caravana de ismaelitas que atrelam aquele menino querido e amarram como escravo, manietado aos camelos da caravana, para ir ser vendido numa praça pública no Egito. Nada da sua túnica multicolorida, da sua jovialidade, atrás daquele rosto de pó, apenas os olhos falavam de si mesmos, de alguém que tinha visto tantas bênçãos, mas por causa da inveja, agora estava num comércio de escravos, seminu, vendido, rendido, foi levado para a casa de Potifar, um dos mais importantes homens daquele reino, e ali ele conheceria outras flechas, outras formas de se matarem um homem. Amigo, não são poucos os que invejam a sua formosura, a sua alegria e a sua paz. Não são poucas as pessoas que são enciumadas contra o seu bem. A sua quietude em Deus incomoda. Ser amado por Deus é um sinal de que somos odiados por este mundo. Se você é um jovem cristão ou um ancião que teme ao Senhor, saiba que o mundo ferozmente nos odeia, e o Senhor Jesus disse que bem seria assim. E lá, agora na escravidão, as flechas e dardos de Satanás se impõem contra ele, flechas da tentação. Aquele que estava sofrendo por causa da inveja dos outros. Lembre-se, amigo não é quem chora com você, mas é quem suporta o seu sucesso. E muitas pessoas tentam, com grande amargura, nos ferirem por inveja do que Deus tem feito em nossas vidas. E agora na casa de Potifar a tentação, a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Um jovem levado ali para servir ao seu mestre, e ela de todas as formas e jeitos buscava deitar-se com ele, que preferiu ir para o cárcere com Deus do que ir para a cama com o diabo. E a sua luta foi a mais sábia de todas, fugiu. Deixando ela com as roupas dele nas mãos, ele fugiu. Há guerras que precisam ser vencidas pela fuga, irmãos, pela escapa corrida de homens e mulheres que temem a Deus e não querem correr o risco de sucumbirem a nenhum tipo de proposta maligna. E estas flechas, irmãos, vieram todas contra o peito dele, mas ele foge. Por misericórdia de Deus, ele não é morto imediatamente, não é esquartejado ali, porque quando chama o patrão, Potifar, é o senhor dos assassinos, aquele que comanda os matadores.
e ele poderia ser esquartejado ali, naquele momento, mas Deus, por grande livramento e grande compaixão com mulher peculiar, livrou a alma daquele jovem que foi parar na prisão. Irmãos, flechas envenenadas que foram lançadas contra ele são bem conhecidas da cristandade: inveja, tentação e calúnia. Não podia se defender. Quem nele acreditaria? Aquela mulher insinuando o pior, dizendo coisas abomináveis sobre ele, que talvez nem em Sodoma tivessem ouvido. E lá estava este homem, sendo liberto de todos os dardos, mas não sem sofrer grande amargura. Amargura, diz o texto, diante dos ataques cruéis de todos que se levantaram contra este jovem temente a Deus. O texto também diz, irmãos, que este não é um guerreiro comum, este não é um soldado de fim de semana, não é um caçador esportivo, este é um jovem, um homem que teme a Deus. E nos é dito claramente no texto seguinte: embora os flecheiros lhe dão amargura e atiram contra ele e o aborrecem, seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Aqui somos informados que ele é um guerreiro protegido, alguém que Deus colocou a mão sobre ele. Se nós acompanharmos, seguirmos pela trilha dos cabritos, lá encontraremos José de trás de um muro. Como diz o texto, os seus ramos se debruçam sobre o muro. Ele é alguém que ante Satanás e ele há um escudo. Diante de todas as flechas do mundo, de toda a malignidade dos homens, de todas as artimanhas de Satanás, ele está atrás de um paredão de pedras. E lá debaixo, irmãos, eles atiram e gastam todas as suas cerdas, e gastam todas as suas flechas, mas ele está ali firme. Seu arco permanece firme, ele não sai do seu posto. O bom mineiro diz lá no interior: não foge do miado da onça. Está ouvindo o miado da onça, mas ele permanece na mata. Eu não sei se existem esses mineiros mais, eu não sou dessa linha, talvez os antigamente, né? Quero dizer com isso que muitas vezes nós estamos fugindo só da suspeita de um embate, estamos abandonando os nossos postos, estamos abrigados em Deus. Você está sob as asas do Altíssimo, você mora na casa do Onipotente, Deus é a sua habitação. Permaneça onde você está, firme os seus passos, o seu arco permanece firme, ele repousa ali ao seu lado. Você não revida, você não usa das mesmas artimanhas, embora estivesse em uma situação superior. Do alto das montanhas, emparedado por rochedos, aninhado em Deus, você poderia lançar
certeiramente os dardos contra o coração dos invejosos, o coração dos caluniadores, o coração daqueles que estão tentando você poderia revidar de cima para baixo e esmagá-los, mas você não perde tempo com os revides. O seu arco permanece ali. Você não abandona o posto, você não retrocede na sua guerra, você está bem escudado por Deus, mas você fica firme. A lua não se detém por causa dos latidos dos cães, o sol não para o seu percurso por causa das nuvens que tentam encobrir o seu brilho, os rios não retrocedem por causa das árvores que ao sabor do vento batem contra a sua superfície. A natureza nos ensina a continuarmos, irmãos, fazendo aquilo que fomos chamados, independente das críticas, conscientes da nossa missão, independente de todos aqueles que intentarem contra nós. O arco da honestidade está retesado aqui, pronto para ser usado a qualquer momento. O arco da misericórdia, o arco da castidade, o arco da santidade, o arco da fidelidade, o arco da generosidade, todas as virtudes, todas as bênçãos e tudo aquilo que o Senhor requer deste povo que Ele chama pelo seu nome, todos nós estamos ali plantados sem retroceder em nada disto. Não deixaremos de ser santo, não deixaremos de nos casar virgens, conforme é nos requerido pelas Escrituras, não deixaremos de acreditar em um casamento que é conforme a palavra de Deus, não deixaremos de fazer os nossos negócios sem ter vergonha, porque estamos lesando alguém, não deixaremos de ser pessoas íntegras em nossos compromissos, não abraçaremos as agendas do mundo, nós não nos venderemos para a Babilônia, o nosso arco permanece no mesmo lugar, não importam quantas flechas, não importa o quanto o mundo capriche, nós não retrocederemos. É assim, foi a vida de José, é a vida da multidões dos Josés, homens e mulheres de Deus, que um dia foram encontrados pelo Deus Todo-Poderoso e suas vidas foram transformadas. E por quê? Diz mais o texto, nós não somos assim porque somos melhores do que os outros, nós não somos assim, irmãos, por um treinamento, disciplina, porque temos diplomas e educação especial, não, nós somos assim porque nós temos conosco uma força que o mundo não conhece, a força secreta que o homem e a mulher de Deus bem conhecem e que o mundo não pode conhecer. Diz assim o texto: o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. A possível tradução aqui poderia ser: e os seus braços são fortalecidos pelos braços de Deus. A sua mão está ativa, pronta, porque os seus braços são fortes, fortalecidos pela presença de Deus com ele. Nós não temos este costume, não é da nossa cultura, porém, é bem sabido que antigamente, quando você queria ensinar uma criança
a disparar com um arco, o pai se colocava atrás do filho e pedia que o filho segurasse o arco, e então o pai segurava sobre a mão do filho para firmar o arco. E o pai falava assim: meu filho, agora coloque a flecha. E o filho colocava a flecha. E o pai então segurava a mão do filho e a flecha, e o pai falava: agora puxa. E o menino puxava, não tinha força para puxar, mas a força do pai esticava a corda e fazia com que houvesse estabilidade. E o pai treinava o filho fazendo a pontaria para que o alvo fosse acertado com sucesso. É isso que está sendo dito aqui. Deus é a nossa força secreta. Secreta porque o mundo não conhece, mas bem conhecida de nós. Eles acham que a gente luta sozinho. A nossa mão não é a mão de um mágico, gente que faz manipulações, mas os braços são fracos. A nossa mão é articulada, treinada, e os nossos braços estão fortalecidos, porque há alguém que luta conosco, há alguém que luta por nós, há alguém que peleja ao nosso lado, há alguém que nos fortalece, há alguém que nos encoraja, há alguém que nos anima, há alguém que se põe junto conosco e nos dá força de onde nem sabemos. A força secreta, esse Deus que está com você, irmãos, nas suas batalhas de oração. Quando você fala: eu não posso, Senhor, mas imediatamente diz também: tudo posso, Senhor, em Ti que me fortalece. Eu não consigo, Senhor, mas eu tudo posso fazer se o Senhor estiver comigo. Eu não sei, mas eu consigo ver além dos olhos comuns, como uma águia acima das circunstâncias, como alguém que arranca a força do invisível e um fôlego do além. Somos nós, os Josés, os filhos de Deus. Qual é o tamanho da sua luta, meu filho? Qual é o tamanho da sua batalha, meu amigo? Qual é o peso do arco? Eu não sei, mas eu sei que você não luta sozinho. Você não é um solitário num campo de batalha. Você não é um encurralado nas penhas de um monte. Você é o exército de um homem só. Onde tiver um homem de Deus, ali há uma milícia. Onde estiver um homem de Deus, ali há um grande exército. Ele nunca está sozinho, nem a morte pode abatê-lo, ninguém pode arrancar a sagrada herança que ele tem. Este homem jamais afundará, porque está na rocha, meu filho. E o Senhor nosso Deus coloca a mão dele sobre nossas mãos, para que possamos operar maravilhas. Coloca o coração dele sobre os nossos corações, para que possamos sentir os céus. Coloca a boca dele sobre os nossos lábios, para que possamos proclamar as grandezas de Deus. Coloca os pés dele sobre os nossos pés, a alma sobre nossas almas, como Elias, que ressuscitou aquele menino, boca com boca, mão com mão, olho com olho, peito com peito, perna com perna. Assim é o Senhor, que tem nos fortalecido, irmãos. Ele é a nossa força. José aqui está com 56 anos, de um homem que foi exaltado como uma das mais importantes personalidades do Egito. Chegou lá como um escravo, agora ele era o vice-regente. Então a bênção termina dizendo assim: pelas mãos do Todo-Poderoso, os seus braços são ativos. Pelas mãos do Todo-Poderoso, a sua vida é ativa. Pelas mãos do Todo-Poderoso,
o seu coração pulsa pelas mãos do Todo-Poder. Você está nas melhores mãos. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. E eu queria terminar com isso aqui. Pelo pastor e pela pedra de Israel. Você é um guerreiro, mas você é uma ovelha. E uma ovelha muito amada. Jesus Cristo é o pastor que foi desprezado e que veio para morrer por você. Não fez caso da ignomínia, das ofensas. Ele tinha um foco, um alvo. Você fazia parte dos melhores planos de Deus. E ele foi um duro golpe no olho do poder, porque mostrou que nunca os religiosos pastorearam de fato, nem amaram de verdade aqueles rebanhos. E ele disse: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Todas as flechas que te causam amargura, de mestres flecheiros, todas elas pegaram em mim. Até mesmo as suas próprias flechas pegaram em mim, porque eu vim para ser traspassado naquela cruz, para salvar você. Eu sou a maior bênção que você pode ter em toda a eternidade, o meu pastoreio. E diz mais: pela bênção do pastor e pela bênção da pedra de Israel. Eu li essa história de alguns rabinos explicando aquele texto. Esta é a pedra que os construtores rejeitaram. Conta-se que quando o templo de Salomão começou a ser construído, as pedras vinham de uma pedreira única e bem enumeradas. E quando aquele templo, que demorou 7 anos e meio, estava sendo erguido, perceberam que havia uma pedra diferente das outras. Não sabemos se essa história é verdade, mas essa história explica bem, dentro do contexto judaico, o texto: a pedra que os construtores rejeitaram. Eles tentaram de todas as maneiras encaixar aquela pedra naquela construção e ela não cabia em nenhum lugar. Aquele bloco, diferente dos outros, parecia não ter uso adequado e começaram a imaginar que Salomão, em toda a sua sabedoria, havia cometido um engano ali. Aquela pedra foi desprezada, deixada de canto, e os anos se passavam e ela foi se enchendo de poeira, sendo encoberta pelo mato e até por lodo, até que chegou o dia de finalizar o templo. E perceberam que estava voltando a principal pedra daquela casa, o pináculo, a pedra angular, a pedra que coroaria todo aquele trabalho, e eles não sabiam onde estava aquela pedra. Até que alguém falou: deve ser aquela que estava desprezada ali, vamos tentar colocá-la. Até que foi içada e colocada bem no cume, adequadamente se encaixou onde deveria. E Jesus pega essa história para dizer: eu sou esta pedra rejeitada, deixada de canto, ignorada, mas eu sou a glória do pináculo. Eu sou o que dá sentido e coroa tudo. E como Cristo também, você
talvez tenha se sentido desprezado em muitos momentos da sua vida, deixado de canto. Não diminua o seu valor, meu filho, para se encaixar no sonho de ninguém. Vou falar de novo. Não diminua o seu valor para se encaixar no sonho de ninguém, nos projetos de ninguém. Deus tem um plano perfeito para você, um plano que se encaixa exatamente onde Ele quer, e que será glorioso no dia em que isto se manifestar. Talvez você se sinta agora preterido, abandonado e encoberto por tudo e por todos, mas saiba que Deus não faz assim com você. Deus não nos coloca de escanteio. Nós fazemos parte, irmãos, dos melhores planos de Deus. Deus tem algo muito especial para você e para mim. Peçamos a Deus: Senhor, eu não quero saber a opinião dos outros a meu respeito. Eu quero saber o que Tu queres para mim. Eu quero me encaixar onde Tu queres que eu esteja, porque Tu és o muro que me protege. Tu és aquele que fortalece os meus braços. Tu és aquele que me pastoreia. Tu és aquele que me permite descansar, mesmo em meio às batalhas. Tu és aquele sobre quem edifico a minha vida. Então, ó Deus, eu quero viver para Te servir. Eu quero saber onde Tu queres. É ali que eu quererei estar. Onde Tu queres que eu esteja, Senhor? O Senhor me fez para o Senhor, para a Tua glória. E é bem ali que eu quero descansar. Porque onde eu me encaixar nos Teus projetos, ali será a minha glória e a minha máxima satisfação. Que o nosso arco permaneça e que nós permaneçamos em Deus. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Ó Deus, as amarguras deste mundo não podem se comparar com a doçura, ó Deus, da Tua companhia. Os desprezos deste mundo jamais se compararão com a alegria que temos a nos encaixar, ó Deus, no centro da Tua vontade. Nós não precisamos temer as setas disparadas às ocultas, porque todas pararão no escudo da fé, onde está escrito: mais do que vencedores, por meio de Ti que nos amou. Ó Deus, esta bênção sobre José é a bênção de todos os Teus filhos, servas e servos, homens e mulheres, que estão aninhados em Ti, abrigados em Ti, e que jamais retrocederão e nem fugirão de batalha alguma, e permanecerão apostos, firmes, imovíveis, porque sabem que o Senhor é quem luta conosco e luta por nós. Obrigado, ó Deus, pelo Teu pastoreio, e obrigado pela firmeza que podemos caminhar, porque a nossa vida está sobre a rocha, está sobre Ti, ó Deus, e jamais afundaremos. Muito obrigado, ó Deus, pelas Tuas bênçãos que são eternas. Te damos graças pela Tua bondade,
em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar mais uma vez com o grupo de louvor, irmãos, nesta última canção.
canção, hein? Eu ouvi essa canção, emocionante. Amada igreja do Senhor, José, na mão do Altíssimo, ide em paz, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo repousem sobre vós e permaneçam pelos séculos dos séculos.